Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com Felipe Michel Braga, presidente do Conselho Estadual da Educação de Minas Gerais e vice-presidente da região Sudeste no FONSED, além de mestre em Educação Internacional e Administração pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, graduado em Ciências Econômicas pelo UFMG, enfim, uma grande figura da educação aqui de Minas Gerais. Michel, é um prazer tê-lo aqui, é uma honra tê-lo aqui no programa, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar com vocês também, uma alegria estar aqui animado para o nosso bate-papo. Legal, legal. Michel, você tem uma história aqui muito interessante de formação profissional, né? Você tem uma trajetória muito legal. Eu queria que você contasse para a gente um pouco como foi isso, né? Como você chegou onde você está hoje, né? Qual foi a tua trajetória? Acho que dá para fazer um recorte, Fabrício, para começar assim, que eu larguei o curso superior, que era Engenharia Elétrica. Ah, você começou fazendo Engenharia Elétrica e largou. Largou no meio, no começo? Como é que foi? No meio misturado, porque era... Já tinha pago os cálculos todos, não? Já. Eu venho da família de engenheiros, do lado do meu pai, e a minha mãe é professora, meu pai também. Aí eu achava que eu ia fazer a minha vida nesse lugar, né? E quando eu estava migrando do ensino médio para o ensino superior, foi a época do apagão, 2001. Falei, beleza, você é engenheiro eletricista e até queria especializar depois em telecomunicações, vendo que era o futuro. Só que não era o curso para mim, não. Então, quando eu entrei, não me realizei, mas fiz o ciclo básico todo. Cálculo 1, 2 e 3, equações diferenciais, geometria analítica, que me ajudou a desenvolver um raciocínio lógico indutivo que eu carrego até hoje. Mas disciplina de fenômenos de transporte, por exemplo, foi traumática para falar, não é isso que eu quero saber, não é isso que eu quero mexer. Processos estocásticos, não era, não. Aí eu fui fazer disciplina isolada de economia e ciências humanas e gostei muito. Aí que eu migrei, fiz outro vestibular, fiz economia na UFMG, ciências econômicas e administração pública na Fundação João Pedro ao mesmo tempo. São dois cursos públicos, o governo de Minas é que mantém a Fundação João Pedro com esse curso de administração pública e o outro é federal, né? Na época podia, hoje em dia tem uma proibição legal de fazer dois cursos superiores públicos simultâneos. Você pode fazer um privado e um público, mas dois públicos não. Aí um era de manhã e o outro de tarde. E eles conversavam muito, então era difícil, mas uma matéria ajudava no outro. E aí eu fiz um compromisso meu mesmo, pensar assim, ó, como é que eu retribuo esse tempo que eu gastei a mais, né, com investimento público em mim, com retorno para a sociedade? Vou mexer com a educação. Aí fui estudar educação sem ser em pedagogia ou licenciatura, era economia e administração pública. Quando eu formei, eu virei servidor público. Você sabe que... E trabalho no governo desde então. Você sabe que a maioria dos meus entrevistados que tem se destacado na educação brasileira, e se você também olhar o histórico dos grandes, dos últimos pensadores da educação mundial, a grande parte desses novos pensadores emergentes da educação, eles não são formados em cursos ligados diretamente à educação. Muitos vêm das ciências exatas, que é um pouco da tua origem, né? São matemáticos. Eu entrevistei recentemente o ex-ministro da Educação de Portugal, o Nuno Crato. Ele é matemático, estatístico, né? E é um profundo conhecedor de currículo, de avaliação na Europa, etc. Então, parece que essa visão, né, de mais lógica, mais centrada em números, ela tem ajudado muito na educação, né? A gente precisa de todo mundo. Aí precisa do pessoal que estudou letras, pedagogia, matemática, física, química, magistério, que é curso normal de nível médio. Mas tem uma metáfora assim, você tem que conhecer a floresta, e para você conhecer a floresta, você precisa conhecer as árvores. A floresta não é só o conjunto de árvores, né? Quem falava isso muito, para mim, é uma ex-secretária estadual de educação aqui de Minas Gerais, que foi reitora da FMG também, que é a Ana Lúcia Gazola. Você vai lá no micro e volta no macro. Então, é muito importante ter pessoas que entendem da rotina da sala de aula, da dinâmica da sala de aula, da dinâmica de escola, e ao mesmo tempo quem está pensando em política, que é mais macro, né? Eu dou aula, já dei aula, mas em ensino superior, não sou professor de uma universidade, pego algumas disciplinas isoladas, optativas para dar, porque eu gosto muito também. Mas conheço outros profissionais do campo que também vieram de escola e aprenderam de lá a ser bons professores, bons diretores, bons superintendentes e até conselheiros ou secretários. Mas é muito diferente a dinâmica, né? Acho que você percebe bem, vai poder comentar isso também, que assim,
o exercício de coordenar uma sala de aula é muito diferente de coordenar uma escola e é muito diferente de coordenar uma rede, privada ou pública, e um sistema. As competências são diferentes. E, ao mesmo tempo, a gente só muda o que a gente conhece. Aí eu brinco falando também, citando uma professora com quem eu trabalhei, que foi alfabetizadora, diretora de escola, superintendente regional lá de Muriaé, superintendente de ensino infantil e fundamental em Minas Gerais, professora Fitt, Maria das Graças Pedrosa Bittencourt. Todo mundo chama ela de professora Fitt. Ela falava de gestão pedagógica, Fabrício, que eu acho que é um termo muito legal, Sim. que é a gestão aplicada à área de educação. Não é a mesma coisa que gestão na área de saúde, não é gestão de transportes. É a gestão pedagógica cujo objetivo é a aprendizagem e a realização pessoal dos estudantes. Então ela tinha uma concepção de como rodar tipo um modelo PDCA, sem usar esses termos. Mas ela era muito atenta e com essa atenção, ela desdobrava uns aprendizados que não eram óbvios, que facilitou muito o trabalho dela ser de excelência como gestora e formar novas gerações. Então eu gosto de falar que eu sou da escola FIT de gestão pedagógica, embora pouca gente conheça ela, porque tem isso, é uma orientação muito clara para resultados sem descontinuar um atendimento aos professores, aos estudantes, e olhando para meta, indicador, mas com linguajar, por exemplo, pedagógico. Isso que você está falando é interessante, Michel, porque a gente prega já há alguns anos a questão da aplicação do PDCA da educação. Né? E a gente prega, inclusive, quando eu falo a gente, a equipe Questione, todo mundo da Questione, a gente, inclusive, ousou falar em PDCA, né? Porque em determinadas épocas, se você falasse em PDCA da educação... O pessoal já ficava bravo com você antes ou você já acabar de falar. A pessoa, não, você quer mercantilizar o que não é mercantilizar. Não é nada disso, é gestão, é o que você está dizendo aí, é gestão pedagógica. Porque na educação, a gente percebe que no Brasil, a gente teve várias etapas, né? Olhando para a educação pública, mas na privada também, onde a gente evoluiu, por exemplo, na parte de financiamento. No setor privado, evoluiu na gestão financeira. No setor público, evoluímos nas políticas de financiamento. Evoluímos na estruturação curricular, nas bases que vão ajudar a gestão pedagógica. Evoluímos na parte administrativa. Mas esse tema que você está falando, que é a gestão pedagógica em si, que é onde você formata o produto final da educação, que vai gerar um resultado lá na ponta, esse parece que ainda precisa evoluir um bocado. Né? Muito, muito. Eu estou lembrando um exemplo aqui até para compartilhar, de como que é importante essa forma que a professora Fitt olha para isso, Fabrício. Sabe uma coisa que ela fala? Assim, a gente não tem problemas, a gente tem oportunidades de melhoria. Porque se você chega numa escola, faz um diagnóstico e apresenta para o diretor e para os professores, eu percebi aqui uma lista de problemas que a gente tem que enfrentar, eles podem ficar reativos. Já trava. Ela fala, não, eu vi oportunidades de melhoria. É um jeitinho, até muito mineiro pra gente, né? Assim, um jeitinho de falar que faz diferença, que a pessoa fala, não, não, oportunidade de melhoria todo mundo tem. Qual é a minha oportunidade de melhoria? E ela conseguia construir muito a partir dessa percepção. Então, esse olhar é muito carinhoso e ela é uma liderança até de perfil também, que é de ser diretivo, de ser visionário, mas de ser afiliativo, que também é muito característico da educação, que ela agregava as pessoas. Então, ela queria saber da vida das pessoas, dos filhos, dos maridos, esposas, dos aniversários, porque era uma liderança afiliativa. Porque na área de educação é muito afeto assim também, né? Mas ela não deixava de ser orientada para resultado. Então acho que isso fez uma diferença muito grande na gestão que ela implementou, enquanto foi superintendente de educação infantil e ensino fundamental em Minas Gerais. Foi a época dos melhores resultados de Minas, inclusive no IDEB. Mas ia bem em todos, porque ela tinha uma orientação para as crianças aprenderem. Por exemplo, vou dar outro exemplo, olhando para o PDCA. Ela não preocupava mais com escolas com grande percentual de alunos abaixo do nível recomendável. Sabe qual era a preocupação dela? O número absoluto de alunos. A gente olhava os dois, tinha 5 indicadores, mas 2 deles eram esses, né? Qual o percentual de alunos abaixo do nível recomendável de leitura, que tinha o Pro-Alfa na época, terceiro ano do ensino fundamental, qual era o número absoluto? Ela falava, a gente vai olhar mais para o número absoluto, porque ele vira o indicador em Minas Gerais, vira na regional, vira na escola, que é quanto mais criança lendo na idade certa, melhores os resultados agregados. Eu vou olhar para as pequenas, mas isso leva também a crer que assim, eu vou dar uma atenção muito grande para as escolas grandes que estão se performando mal. Olha que interessante. É uma pegada que ela tinha e que foi numa reunião muito divertida que eu discordei dela e ela
pedagogicamente, de uma forma dura, mas com ternura, me ensinou que era o contrário. Me marcou muito isso. Ela é uma lógica totalmente administrativa. Totalmente administrativa. Olha mas com a visão e um vocabulário pedagógico, que aí ela conseguia comunicar com as equipes nas regionais, nas escolas e na sala de aula. Os professores se abriram naquela época, chamava Programa de Intervenção Pedagógica, para receber visita dentro da sala de aula, que é um universo quase proibido, né? A caixa preta da educação é a sala de aula. Naquela época, a equipe da FIT conseguia ir dentro da sala de aula porque o pessoal observava que eles virão, ou elas virão, buscando oportunidade de melhoria, não problemas. Isso foi em que ano? 2006 a 2012. 12, 13, 14. Até 14 rodou o PIP em Minas Gerais. Programa de Intervenção Pedagógica. A gente, no Brasil, né, eu divido a educação brasileira pública em duas etapas hoje, né? A primeira etapa foi quando a preocupação dos governos e do governo federal também era apenas aumentar o acesso. Isso aí, década de 1980 até 1990, existia uma defasagem muito grande, né, em termos de número de vagas. A demografia na época era outra. Você tinha um crescimento da população, né? A virada acho que foi em 80 e alguma coisa, não lembro mais. Então, praticamente todas as políticas públicas eram vamos abrir mais vagas, né? Bem, isso passou, né? Essa época passou. A gente hoje tem até um excedente de vagas nas escolas, né? Vaga não é mais Não é o problema. Não é o problema. E aí emerge um outro problema, que é a qualidade, né? São os indicadores muito baixos. Temos vagas, mas a qualidade está muito baixa. E a demografia inverteu, né? Então a tendência, inclusive, é cada dia mais sobrar vagas. Então, isso aí não vai ser mais um problema. E aí agora, como a gente vai melhorar a qualidade da educação? E aí vieram políticas públicas, primeiro, de financiamento para aumentar o número de vagas. Aí viu-se que isso aí não era suficiente, porque isso aí não estava vinculado à qualidade da educação. Aí entramos com políticas públicas de avaliação, né? Temos o SAEB, temos o próprio Enem, que são avaliações muito importantes, muito bem elaboradas, por sinal, que geram indicadores que viraram referência para municípios e estados. Aí isso aí também não surtiu o efeito desejado. E aí vieram agora novas políticas de financiamento que atrelam os recursos públicos ao desempenho dos municípios, ao desempenho dos estados, isso aí a nível de ICMS, educação, no caso dos municípios, e o VAA, por exemplo, no caso de municípios e estados. Qual é a tua opinião sobre esse contexto? Você acha que agora vai ou ainda precisa fazer mais para a coisa gerar corpo? É um bom questionamento, assim. Eu sou otimista por ideal e pessimista por experiência. Essa é uma frase famosa do Gramsci. Otimista por ideal, pessimista por experiência. Eu descobri, especificamente quando que foi a data, quando eu estava organizando um livro junto com dois amigos que estudaram em Stanford também, e lá a gente teve uma aula de estudo de casos que usava casos reais lá dos Estados Unidos. Falou, não tem no Brasil. Aí a gente voltou, buscou um patrocínio e a gente organizou um livro. Tem 6 estudos de casos sobre implementação de políticas educacionais no Brasil, bastante ousados. Esse livro está disponível? Está disponível até na internet, é um PDF gratuito, tem legal. Também. É www.casosdepoliticaspublicas.com.br. Casosdepoliticaspublicas.com.br, legal. Aí tem um texto lá que é a introdução, que é uma breve história da política educacional no Brasil. Quem fez foi o Fernando Abrúcio. O que ele comenta lá, que eu lembro do meu pai falando que fez, mas eu não lembrava que foi até 1971, que era o teste de admissão. Toda criança no Brasil que quisesse ir do primário, do primário que falava? Tipo, da 4ª série na época para a 5ª série, pro ginásio, tinha que fazer uma prova. E nem todo mundo passava, porque não tinha vaga para todo mundo. Era muito seletista, né? Selecionava muito. E da 5ª série para frente era pago. Então não era para todo mundo. Para dizer como você traz aí, né? Que é muito recente. Isso até 1971 tinha essa prova. A estratégia de acesso, aumentar o acesso. Depois qualidade, muito política de avaliação. Minas Gerais tem um destaque nessa evolução, porque é daqui a Universidade Federal de Juiz de Fora, com o CAED, que hoje atende... Tem um núcleo lá de pesquisa muito forte, né? Mais de 20 unidades da federação no Brasil tem parceria com o CAED hoje em dia, mas nos anos 2000
Eles já estavam fazendo avaliação para medir a qualidade. E eu diria até que tem uma terceira onda agora, que é da equidade, que no desenvolvimento histórico começou com acesso, primeiro as crianças e jovens têm que estar na escola. E tinha muito pouca gente. O segundo é, eles estão aprendendo? Eles estão se tornando melhores cidadãos? Eles estão preparados para continuar os estudos ou entrar no mundo do trabalho? Tanto como empregado quanto como empreendedor? E aí veio essa discussão de qualidade. Para a terceira, que é a do nosso tempo, se é de equidade, que ninguém pode ficar para trás. E muita gente ficou para trás nesse processo, né? E o que é muito difícil para isso? Que no ensino fundamental, embora a gente já tenha praticamente universalizado, mais de 90% das crianças na idade escolar estão no ensino fundamental, as taxas de repetência têm diminuído, embora ainda sejam significativas. O ensino médio ainda tem um problema, mas há muita desigualdade, né? Assim, se você comparar todos os indicadores entre branco e preto, região urbana e rural, sul-sudeste com norte-nordeste, é uma desigualdade extraordinária que a gente tem que enfrentar. Eu gosto muito do termo, os pontos de partida são completamente diferentes. É. Né? Cada aluno está partindo de um ponto completamente diferente. Só dá para falar de mérito se tiver igualdade de oportunidade. Isso. E a gente não tem. Então tem que ter, e aí, como agente do Estado, né, como servidor público, como gestor, a minha perspectiva é sempre também uma pegada de capitalismo compensatório. Tem que ter a livre concorrência, porque isso é bom para o país crescer, para as empresas se desenvolverem, para a sociedade desenvolver, mas tem uma parte que é de falhas de mercado e precisa da ação do Estado. Uma parte delas é em educação, para buscar a garantia do pleno direito a todas as crianças e jovens. Que, de certa forma, é um pensamento que está relacionado à questão moral, né? Né? Você corrige ali as distorções por uma questão moral, né? Mas moral, social, econômica, porque, por exemplo, quanto mais estudantes a gente tiver indo para a escola e sendo bem escolarizados, melhor preparados eles estarão para serem empregados ou empregadores. E com isso a nossa economia também cresce. Sim. Ou melhores cidadãos, para saber que eles têm desde que dar seta para virar o carro, ou que participar do processo eleitoral como candidato ou votar, ou evitar, e também do ponto de vista moral e ético, a corrupção nas coisas pequenas e nas grandes. Tudo isso faz parte do processo de escolarização e de formação também, né? Que Sim. transborda para a área educacional, é óbvio, mas para a área econômica, para a área cultural, para a área social, acho que todo mundo pode sair ganhando. Não necessariamente todo mundo sai ganhando, mas todo mundo pode sair ganhando com isso, né? E aí vira uma relação ganha-ganha para todo mundo, Sim. Socialmente falando. A gente está agora nessa efervescência da discussão do ensino médio no Brasil, né? Que nada mais é do que uma discussão curricular. E aí eu fiz uma entrevista recente, como eu te falei, com um ex-ministro de Portugal, Nuno Crato, que fez muita coisa em Portugal nos anos ali, 2011 até 2015, se não falha a memória, e que é um grande especialista na Europa hoje em termos de avaliação e currículo. E eu perguntei justamente isso que eu vou te perguntar agora, perguntei para ele, né? Porque o que é que acontece? A gente vê em países que têm um bom desempenho educacional, como Inglaterra, por exemplo, Singapura, sem colocar aqui nessa conta as diferenças entre Brasil e esses países, que são muitas. Tá? Eu estou fazendo uma comparação aqui. Mas eles mostram que é possível. Isso. Esses países, eles optaram por currículos nacionais. Tá? Então, existe um currículo em inglês, que todas as escolas da Inglaterra aplicam aquele currículo. Algumas podem acrescentar algumas coisas, mas aquele currículo mínimo está ali para nortear todo mundo. E são currículos elaborados por equipes extremamente técnicas, né? Das melhores universidades da Inglaterra, enfim, desses países. De tal forma que esse currículo extremamente bem elaborado, ele chega na ponta afinado, né? E resta para o professor e para as escolas e as equipes pedagógicas aplicar aquilo que está muito bem explicitado no currículo. No Brasil, isso não acontece. Por quê? Porque o Brasil resolveu ir por um outro caminho curricular, que é, ao invés de termos um currículo nacional no ensino básico, termos uma base nacional curricular comum, né? A famosa BNCC. Que é originária da DCN, né, do ensino básico, e que, em tese, essa base deveria nortear a construção curricular de estados,
municípios, redes de escolas, ou até mesmo uma única escola que queira ter um currículo diferenciado, ele tem que se basear lá naquela base. O problema é que, você acho que sabe disso até mais do que eu, a gente tem um problema, um déficit de profissionais da área da pedagogia, principalmente, que trabalhem com gestão pedagógica, que tem capacitação nessa área específica, construção curricular. A gente tem um grande déficit. A gente não tem mão de obra para fazer 200 currículos. Eu não consigo enxergar isso, não consigo ver isso sendo bem feito no Brasil. E o Nuno Crato, ele falou justamente isso. Olha, fazer currículo é muito trabalhoso. Né? É um esforço muito grande. Então, optar por você flexibilizar a construção curricular tem que ser uma coisa muito bem desenhada. Né? Claro que se optou por esse modelo no Brasil por conta das dimensões continentais do Brasil. Né? Eu acho que se pensou dessa forma. Vamos colocar uma base, porque aí as diferentes regiões vão criar seus currículos. Mas isso não aconteceu. A gente pega currículos de muitos estados, inclusive. Não vou citar aqui para não gerar polêmica, mas que são cópias da BNCC. E eles chamam aquilo de currículo. Né? E quando você não tem um currículo bem delineado, é impossível lá na ponta avaliar e fazer a educação como tem que ser feita, a gestão pedagógica. Qual é a tua visão sobre essa discussão curricular, além do ensino médio? Acho que você pode falar do ensino médio também, mas qual seria o melhor caminho para a gente equacionar esse problema curricular no Brasil, que é uma discussão sem fim, né? Passa anos e a gente discute a mesma coisa. Eu estou rindo aqui pensando que só essa pergunta com comentário daria horas de conversa, que é muito densa. Sim. Né? Vários elementos importantíssimos aí que a gente talvez não tenha tempo de aprofundar, mas super relevantes. Vou começar comentando de Portugal. Eu tive a oportunidade de estudar a reforma da educação secundária, né? No Chile, em Portugal e na província de Ontário, no Canadá. A de Portugal chama atenção algumas coisas justamente dessa época também do Nuno Crato, que embora eles tenham... É um país de dimensões muito menor, né? Mas eles tenham concentrado a construção curricular, eles descentralizaram a implementação. E eles fizeram de uma forma muito colaborativa. Por exemplo, eles reorganizaram, junto com a Associação Nacional de Municípios, a oferta em espaços físicos. Então, eles administraram de forma dialógica e discutindo que escolas eles iam fechar para tentar, em Portugal, manter as maiores abertas, porque eles conseguem concentrar recursos financeiros e de pessoal, aí é ganho de escala e de escopo, né? Você concentrou, só que ele não fez isso de cima para baixo, porque isso ia dar revolta e greve. Ele foi conversar com as prefeituras, com os sindicatos, e construiu nesse processo, justamente no período que você falou, formas de coordenação colaborativa no âmbito local. Então, acho que tem pelo menos 3 conselhos que funcionam no âmbito da escola: conselho de pais e mestres, conselho de professores, conselho com a sociedade civil organizada no entorno, que dialogicamente, nunca é fácil fazer, né? Vão elegendo as prioridades. Mas o que eles fazem que é difícil no exercício de priorização? É falar não com um tanto de coisa. Porque falar sim para tudo é fácil. Então, aí no Brasil não foi feito assim, mas ainda está em elaboração, e acho que a experiência de Portugal é muito... ensina muita coisa. A da Inglaterra, você citou, é muito boa, a da Austrália é muito boa. A Austrália é muito grande também, é um pacto federativo grande, mas de países que têm uma estrutura mais consolidada que a nossa também, né? De volta no que a gente estava falando antes, e de pensar assim, no Brasil é muito difícil você achar uma família que tem 3 gerações que fez curso superior. Na Inglaterra é fácil, porque você tem Oxford que vai ter o quê? 800 ou 1000 anos de existência. Sim. O Brasil tem 200, como o Brasil depois da vinda da família real, né? É muito diferente isso na história. Então, a gente está correndo atrás do lucro, para não dizer que a gente está correndo atrás do prejuízo histórico, para compensar isso. Né? A mentalidade da professora. Usando a mentalidade da professora Fitch, a gente está correndo atrás de conseguir esse lucro, porque a gente tem um prejuízo histórico. Mas é muito difícil. No caso da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, eu gosto muito da proposta desse desafio, porque ele sedimentou as discussões que vinham adiante. Falar, olha, precisa ter, tem previsão na Constituição, na LDB. Falou, vamos fazer uma BNCC. Aí é muito difícil escolher a quantidade de hora, o que entra, como que é o currículo. Mas a BNCC se tornou um ponto de partida como espinha dorsal para as reformas educacionais que viriam na sequência e que estão em andamento. Currículo, todos os estados tiveram que fazer e fizemos.
com dificuldade, com muita falta de mão de obra, a gente não tem curriculista suficiente. É até um esforço que o Brasil começou a fazer nesse período. Vinha antes, mas não tinha essa quantidade e qualidade, como você falou bem, Fabrício. Que assim, um esforço que a gente tem que gerar as pessoas e profissionais que a gente vai precisar para fazer a mudança. Isso nos remete a um outro problema. Tem que gerar os curriculistas, tem que formar as pessoas para serem aquelas que vão construir, criticar e melhorar o currículo. Isso aí me lembra um outro problema, que é atualizar o currículo dos cursos de pedagogia. Também, tá? A BNCC Formação foi homologada pelo Ministério da Educação, mas lei e resolução não muda a realidade, né? Ele é um indutor da mudança. É para provocar e dizer, a gente quer que o mundo seja assim, então agora é lei, que seja feita assim, ou agora tem uma resolução para isso. Mas o exercício também, esforço de rever a formação inicial e continuada com as universidades é grande. Mas volta na espinha dorsal. Currículo, formação inicial e continuada tem que ser revista, à luz de novos parâmetros. Material didático, o Plano Nacional do Livro Didático, por exemplo, que é uma política de financiamento enorme no Brasil. Depende do currículo, né? Depende do currículo, mas foi revisto e atualizado nas novas gerações para responder ao currículo. Porque você pode ter 2 livros, por exemplo. Você falou de matemática. Dá um exemplo só. Você tem 2 livros do 3º ano do ensino fundamental. Antes, esse aqui podia falar, o estudante de egresso vai contar até 99, vai introduzir o tema de frações e vai usar denominador na divisão de 2 algarismos. E esse aqui, do 3º ano do ensino fundamental, de outra editora, vai dizer, não, ele vai contar até 999, vai aprender tudo sobre frações e vai usar divisor de 3 algarismos. A formação desses 2 estudantes é outro patamar, se eles cumprirem isso. Mas agora o PNLD diz, por causa dos objetivos de aprendizagem da base, que isso está mais nivelado. Né? Esse é o problema, né, na minha concepção. Justamente esse você tocou aí no cerne do problema, porque como a BNCC não é um currículo, é uma base, os descritores da BNCC são muito genéricos. E tem que ser, porque é uma base. Né? Ela não se propõe a ser o currículo. Já os descritores dos currículos que os estados e municípios deveriam desenvolver, ou que já desenvolveram alguns, eles deveriam ser muito específicos. Né? Eles são baseados na base, que é a BNCC, e aqui eu tenho uma especificidade muito grande, que até o Nuno Crato chamou, ele usa uma palavra que eu acho até melhor do que específico, que é explícito. O objetivo da educacional tem que ser explícito. E aí, como os materiais didáticos não são elaborados a partir de descritores explícitos, são elaborados pelos descritores genéricos da BNCC, então você abre um leque de possibilidades, porque cada estado tem seu currículo, porém o material didático está vindo de uma base e não do currículo do estado. Então aqui é o que você acabou de dizer, você vai ter materiais didáticos que não refletem exatamente o que está no currículo lá na ponta. Então, aí voltar lá no começo que a gente falou de pessimista por experiência e otimista por ideal. O otimismo vem de que é um processo de melhorias mais incrementais do que revolucionárias, então é devagar. O governo, especialmente, é demorado as coisas, que é muito grande. Mas são melhorias incrementais. Então, vem acontecendo melhorias. Pensar que antes não tinha BNCC, e é um elemento que a gente nem amarrou ainda. O que coordenava os esforços para material didático era a avaliação. Era o SAEB, ou mais especificamente, desde que o Enem virou o vestibular nacional, o Enem. Toda escola privada, e depois a pública também vem e fala, o que o Enem vai cobrar? Eu vou ensinar isso. Mas isso não é o que está no currículo. Que é péssimo, né? É pior do que está hoje. Mas até hoje, porque não mexeram no Enem. O governo federal não conseguiu ainda desenhar e implementar nem caráter de piloto um novo Enem. O Enem que a gente tem previsto aqui para 2024 ainda é o pré-BNCC, o pré-política do novo ensino médio, agora a Política Nacional do Ensino Médio. Quando você fala a sua ponta está solta na saída. Quando você fala um novo Enem, seria um Enem mais abrangente em termos de solicitações. Na resolução, aí eu vou falar pelo Conselho, né? A gente é subordinado à legislação. Na resolução número 3 do CNE, que veio depois da Lei 13.415, diz que o Exame Nacional do Ensino Médio deveria ter em 2 fases, a primeira ligada à formação geral básica, a segunda do itinerário. Não fez isso, não teve prova assim. Sim. E agora que saiu da Câmara dos Deputados, está prolongando o prazo, que era para acontecer agora em 2024, não saiu matriz. O que está saindo vai adiar. Vai para 2027, porque vai dizer que o novo Enem, que agora não chama Enem, chama Política Nacional do Ensino Médio, é implementado em 25, 26, 27. Então, só em 2027 eu tenho as turmas saindo no novo modelo. Só em 2027 o Enem deveria estar orientado para
acolher e contemplar essas pessoas. Só que aí, olha o incentivo super adverso. O que as escolas ainda estão fazendo e é natural que façam? Orientando pelo Enem atual, porque eles querem que os egressos, públicos ou privados, né, escolas de redes públicas ou privadas, tenham a capacidade de ascender o ensino superior. Quem que mede o ensino superior? Não é o currículo, não é a BNCC. Sim. É o Enem. Legal, parabéns para vocês que fizeram a BNCC, que mexeram nos livros e tal, mas aqui eu vou ensinar as crianças o Enem pesa mais. E os jovens a fazer a prova para entrar na faculdade. Enquanto não amarrar o Enem, esse processo da espinha dorsal não está completo. E aí o vazamento na saída, o erro, os desvios são muito grandes, porque não está convergente. Eu sou do FONSED, né? Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Digital de Educação. As nossas duas pelo menos que eu vou citar, tem mais, mas as duas principais demandas nossas é: atualiza o Enem e cuida de educação profissional e técnica. Porque esse caminho histórico do Brasil de divergência, ou é propedêutico ou é técnico, e o técnico não vai para a faculdade, tem que mexer também. Isso aí tá caminhando bem, né? Pelo menos é o que eu tô vendo. Tô otimista, por ideal. Pelo menos assim, em termos de volume de escolas que já está com ensino... Está crescendo. Minas bem. Gerais cresce muito, nacionalmente tem retomado. Também eu sei que tá bem evoluído isso aí. Paraíba é bem desenvolvido, Pernambuco é muito bom, Ceará tem muito também. São Paulo tem grandes exercícios assim, que é um centro de desenvolvimento muito grande nacional, né? E tem o Centro Paula Souza, que é uma escola especializada na formação técnica, que recorrentemente inova, reinventa e alcança bons números e uma boa qualidade da formação. Mas para o Brasil é pouco. Nós estamos longe de bater a meta 6 do PNE, que, salvo engano, acho que é de ter 4 milhões de jovens egressos formados em educação profissional técnica. Tem muita coisa que a gente tem que fazer para chegar nisso. Sim. Você pega países como a Alemanha, por exemplo, que metade da força de trabalho é técnica, de técnicos. O Brasil está muito longe disso. Eu confesso que eu não li esse texto que está passando agora no Congresso do ensino médio. Só li algumas notícias, ainda vou me debruçar sobre o que está lá naquele texto. Mas o que é que você destacaria aí de positivo aí nessa provável reforma que está passando aí? Destacar de positivo. Tem algumas coisas que é importante da manutenção, citar essa da educação profissional e técnica, é a viabilidade mantida, que esteve sob risco em alguns momentos, de conciliar o propedêutico com o técnico profissional. Então tem a parte de formação geral básica, tem a parte do curso técnico, que ainda ficou na forma que está lá, com um pedacinho da carga horária que ela pode contar para os dois. Você pode fazer um aprofundamento, uma compensação, acho que é esse o termo usado, que parte do que é feito na formação geral básica pode contar também nas horas da educação técnica. Isso viabiliza que os cursos técnicos aconteçam dentro das escolas, dentro do turno regular. Porque a outra opção era só ia ter curso técnico quando tivesse escola de tempo integral. E essa expansão da tempo integral, ensino médio ainda é gradual e ia demorar mais. Essa manutenção da possibilidade de ter curso técnico é muito bom. Porque forma os nossos jovens para o mundo do trabalho, ou para o mercado do trabalho, mas também permite que ele possa fazer vestibular, Enem e entrar na faculdade. Esse é um. Tem outro que está nesse texto, que eu acho que é uma adição, que eu acho que foi feita no Senado e a Câmara manteve, que é todo município, toda cidade, pequena ou grande, onde tiver demanda para ensino médio noturno, vai ter que ter pelo menos uma escola oferecendo ensino médio noturno. Isso é muito bom porque tem jovens, ou pessoas para além da idade adequada, né, que só conseguem estudar de noite. Porque elas têm que trabalhar, porque mora muito longe. Mora muito longe, tem que cuidar da família. E aí o jeito deles conseguirem compensar isso na vida é se estudar de noite. Que não é comum em todos os países. Tem países que já superou e não precisa, porque consegue ter a população jovem na escola e não no mundo do trabalho. Aqui a gente ainda precisa. E aí essa obrigação de todo município ter uma, eu acho que vai ser, desde que haja a manifestação da necessidade, é um ponto positivo. Porque, volta nisso, né? São muitos Brasis. Uma coisa é as comunidades ribeirinhas lá no Amazonas, outra coisa é favela no Rio de Janeiro, outra coisa é centro urbano de São Paulo. Se você pudesse classificar o nível de complexidade ou dificuldade que os municípios vão ter para implementar esse novo ensino médio, você colocaria aí em que... Vai de quê? De qual que é a escala? De 0 a 10 aí. De 10 sendo o nível mais difícil, mais complexo. 12. 12? Vai extrapolar, porque implementar é muito difícil. Aí volta uma coisa que a gente estava conversando, acho que antes de começar o programa. Gestão de pessoas. Você precisa de um corpo de profissionais muito qualificado para fazer uma implementação como essa. E é engraçado que o negócio do empresariado fala muito também, Fabrício, assim, a gente tem que sair da zona de conforto.
é necessariamente desconfortável. Senão você não saiu da zona de conforto. Aí que eu brinco é isso, assim. O que gera desconforto? A mudança. E a tentação maior é voltar para onde que estava antes. Então, se as minhas críticas a quem queria revogar a Lei 13.415 ou desfazer o caminho que a gente vinha trilhando, é que isso era uma reação do desconforto. E não do processo da política em si, é do desconforto da mudança. Porque a primeira coisa que a gente se dá conta é de falar assim, nó, tem um tanto de coisa que a gente tem que fazer que a gente nem estava fazendo. E eu não sei fazer. Super desconfortável. Mas aí no processo de implementação você começa caindo o resultado para depois subir. Não é eu tô aqui, vou bater uma meta para lá e vou subindo sempre. Piora, porque tem esse período de adaptação. Até curricular, vou dar um exemplo do currículo para isso. Tem um pesquisador muito bom disso, que é Sacristã Fernandes. Ele diz que tem uma coisa que é o currículo previsto, idealizado, o currículo elaborado, o currículo escrito e divulgado, o currículo implementado, que é o currículo em ação. Ele se molda dentro da sala de aula, Sim. se molda dentro da escola. A gente tem que olhar para esses vários currículos. E ainda daria para colocar o currículo avaliado. E ter o currículo avaliado, exatamente. Porque o que às vezes é avaliado não é o que foi implementado, e o que é implementado não é o que foi previsto, e aí vai. Aí, se esse treino conversa, os dados ficam... Eu não estou entendendo nada, porque as informações são muito antagônicas. Você sabe que eu escrevi um artigo sobre esse desalinhamento pedagógico, né, entre currículo e avaliação, que é o trabalho que a gente faz na questão é esse, né, é ajudar a alinhar isso aí. Eu chamo esse fenômeno que você acabou de citar de esquizofrenia pedagógica. Porque é uma loucura. Você planeja uma coisa, executa outra e avalia uma terceira coisa. Como é que isso pode acontecer? Se surpreende. E fala, por que os negócios não estão conversando? Você fez 3 coisas diferentes. Aí você avalia internamente de um jeito, aí vem o SAEB, vai cobrar o que foi previsto, aí você na avaliação interna tá tudo indo muito bem, aí quando chega a avaliação externa, que é o SAEB, por exemplo, o resultado não é o que não é esperado. As réguas diferentes. Então, acho que tem esse exercício. Por que a nota 12? É porque vai ser difícil. E aí, volto no estudo que eu te falei. O Nuno Crato deve ter falado. Não foi fácil em Portugal. Sim. Não é fácil no Chile. Não é fácil em Ontário. Não foi fácil na Austrália. É um processo. E aí, acho que um grande insight que a gente teve, né, quando estava estudando isso, um grupo, é justamente que não é um projeto, é um processo. Porque um projeto você tem etapas previamente definidas que você vai cumprindo dando check. Um processo, você vai construindo ele à medida que você descobre o que eu não sabia, o que deu certo, o que não deu certo. Então, por exemplo, é menos top-down, mas tem que vir uma diretriz, porque tem a parte do bottom-up para aprender o que está funcionando, o que não está funcionando, o que está faltando. E esse processo de descoberta aqui, ele é muito pedagógico no sentido de que ele vai gerando uma massa crítica em prol da mudança que faz diferença. E quando você tem a visão processual, você passa a não tornar tudo emergente, né? Tudo é uma emergência, é só a gente correndo com a mão pra cima, falando, é urgente, tá pegando fogo. Você começa a pensar, peraí, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Isso. É a persistência que vai levar o resultado, né? É isso, perseverança e aprendizagem, porque a gente só consegue mapear com a informação parcial que a gente tem. Se a gente vai aprendendo ao longo do caminho e não tá fechado pro negócio, a gente vai melhorando. Fala, não, é mais pra cá um pouquinho, é mais pra cá. Acelera agora, diminui. Porque também tem uma coisa. Gestão de pessoas também. A armadilha mais comum que a gente tem, que eu vejo nas secretarias de educação municipais, estaduais, é a armadilha da aceleração. É como a gente tem uma defasagem histórica, querer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí estressa o povo, que prejudica a saúde mental das pessoas e não entrega. Porque tem um tanto de coisa pra fazer, é verdade. Mas se você pulveriza a energia, você não consegue as grandes transformações. Mas se você pensar que é um processo, então eu preciso fazer algo para gerar reforma estrutural, capacidade instalada. Eu preciso de gente, então eu vou ter que recrutar, reter e desenvolver. Não é só que eu preciso tirar um pessoal que está, sei lá, no mercado de capitais e trazer para a educação. Está acontecendo o contrário. Está indo pessoal para lá. Mas eu preciso ter, por exemplo, carreira bem fundamentada, salário bom, prestígio social, para trazer gente. Você falou disso, do apagão docente. Eu tenho que conquistar as pessoas, mas elas têm que ver sentido em ser professor. Sim. É um processo também. Não é só um projeto. É por isso que na educação tudo é tão demorado, né? São décadas para a gente mudar o cenário atual. Mas volta no que você falou também, que aí Coreia do Sul, Finlândia, alguns distritos ou estados lá nos Estados Unidos, tem Portugal, mostrar que é possível. Não é impossível, não, é possível. Só que a gente nem pode esperar, né? É agora que a gente tem que fazer. Tem que fazer agora. Eu sei que você, já por meio do órgão que você é presidente, já tem tomado ações propositivas para ajudar nesse processo.
né? Estamos tentando. Uma delas foi um convênio com a Square, Isso. com o intuito de capacitar conselheiros, é isso? Pode falar um pouco desse projeto? Posso. A gente está muito empolgado com ele. Porque, por exemplo, eu sou do Conselho Estadual de Educação aqui, presidente, e sou do Conselho Estadual do Fundeb, que acompanha, né, CACS Fundeb. O uso dos recursos, né, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Bem, o que eu percebi estando lá? Que a gente sabe pouco para poder realmente transformar. Sobre financiamento educacional, que é um tema muito árido, mas também como articulação para a mudança. O Conselho do Fundeb é formado por várias instituições, que por força de lei estão lá. O Conselho Estadual de Educação, a Secretaria, representante dos professores, diretor de escola, pais, estudantes, comunidade indígena, quilombola. Mas não é só a vontade que falta, tem que saber fazer. E aí, conversando disso, por exemplo, com o pessoal do ecossistema Square, eles falaram, nossa, mas faz muito sentido, porque até outros estados também tem isso. Eu falei, não, eu estou tentando ver um jeito de eu resolver isso aqui em Minas Gerais. Eu falei, não, mas isso é nacional, vamos tentar uma coisa maior? Vamos. E a gente fez um lançamento lá na Bet Educar, em São Paulo, esse ano, desse protocolo de intenções para montar um programa para isso que está tendo boa adesão. Tanto de ter ajuda do setor privado, quanto parceria com o setor público e terceiro setor, por exemplo, para fazer um mapeamento do que são as competências que um conselheiro precisa ter, ou conselheira, tanto no Conselho Municipal de Educação, ou estadual, pode ser do financiamento ou geral. O de financiamento é muito claro, por exemplo, precisa entender o que é o Fundeb, mas precisa entender onde que entra no site do Banco do Brasil, ou do FNDE, para baixar os relatórios e entender o que está escrito ali, que aquilo não é português. Quer dizer, vem de coisas outra operacionais básicas até conceitos mais complexos. Isso, aí eu preciso entender o seguinte, todo conselheiro, né? Como é que eu faço um requerimento? Como é que eu faço um parecer suficientemente bem elaborado para demandar explicação sobre um desvio ali do financiamento? E todo conselheiro, a lei fala assim, né? Somos pessoas escolhidas entre aquelas de notório saber e conduta ilibada. Que é um jeito bonito de dizer, embora nem todos tenham notório saber em tudo e nem todo mundo tem conduta ilibada em todos os lugares. Mas o que eu quero frisar disso? Que às vezes a pessoa é especialista em educação especial, o outro em educação infantil, o outro em ensino superior, o outro em currículo. Só que um conselho trata de todos esses assuntos de forma transversal. Então a ideia desse curso também é modular um conhecimento introdutório para os assuntos, mas também avançado, para quem já é conselheiro fazer e conseguir ser melhor. Ampliar o escopo dos conselheiros, né? O escopo de conhecimento. Inclusive geracional. Isso mesmo, o escopo de conhecimento e geracional, porque conselheiro e conselheira tem mandato. Então, quando a gente aprende, já está na hora da gente sair. E a próxima geração vai só aprender no exercício? Não, vai aprender também fazendo, possivelmente, né, essa trilha ou trilhas formativas que a gente está olhando, o Ecossistema Square, o Conselho, o FONSED é o signatário. Legal, é criar para ter certificação, para ter mesmo, para o conselheiro já entrar com aquela bagagem. Para conselheiro do Brasil inteiro, pode ser que vai ser conselheiro municipal, que vai ser estadual, eventualmente até impactar os que estão no Conselho Nacional de Educação, porque todos esses são possíveis professores de um curso, mas também são estudantes. Aí lembra Paulo Freire, né? O quanto que aprende quem ensina e que também ensina quem aprende. Porque são essas pessoas especiais que serão os professores, mas que também poderão voltar a esses cursos para retomar, aprofundar, desenvolver conhecimentos também. E a gente está muito animado com isso. Para quem não sabe o que é a Square, né? Square é uma holding privada composta por, acho que em torno das 10 empresas. Uma delas é a Questione, que vocês conhecem tanto, e que tem especialistas em cada área, né? Na Questione tem gente da avaliação, tem outras empresas que têm foco no currículo e assim por diante. E a iniciativa é legal porque traz o setor privado dentro daquilo que ele é melhor, né, para ajudar na melhoria dessa cultura de formação dos conselheiros. Né? Isso. O conselho é um órgão de Estado com representação da sociedade civil. Então tem conselheiros que são empreendedores, diretores, mantenedores de escolas privadas, ensino superior e básica. É um lugar onde o setor privado tem voz, tem o dever de ter, e discute, ajuda, acompanha a implementação de políticas educacionais também. Então, muito natural de desejar dessa interação, mas que ela não aconteceu de uma forma tão madura ainda no Brasil. Né? Um processo também, como a gente está falando de processo, né? De sair de um governo lá atrás patrimonialista para um burocrático, veio a nova gestão pública e a gente está num movimento, né?
de governo societal, fazer mais próximo, né? Ajudar, colaborar, terceiro setor, organizações internacionais. O protagonismo é do setor público, que é ele que é o dono responsável, inclusive, por voto, e se fizer errado pode ir para cadeia, para administrar o setor público. Mas não tem que fazer sozinho, não. Essa história de que fique lá que vocês são meus inimigos, na minha concepção, é muito equivocada, Fabrício, que assim, meu inimigo, eu tenho falado isso muito, é criança analfabeta. É jovem ou adulto que não teve acesso à escola e continua sem ter acesso, por isso não consegue ter mais qualidade de vida e prover para os seus entes queridos, e inclusive contribuir com a sociedade. A gente tem, assim, um esforço, né, de fazer essa aliança crítica, tão falada, historicamente, para melhorar a educação no Brasil. Nós vamos precisar de todo mundo. Sim. E um vai fiscalizando o outro, né, para não ter desvio de conduta e nem erros ou omissões. O desafio é tão grande que não dá para negar a ajuda de ninguém. Não dá. Trazer todo mundo, né? Michel, passou muito rápido aqui. Eu estou aqui com uma lista de assuntos aqui para a gente falar, inclusive sobre os desafios que os secretários têm nos seus municípios, mas o nosso tempo passou rápido. Eu vou deixar o microfone aberto aí para você falar dos projetos na FUNSED, no órgão que você é presidente. Claro. Enfim, é teu o microfone. Obrigado. Eu quero convidar, né, as pessoas que acompanham o podcast, o grupo, para conhecerem, porque é muito recente. Até o ano passado eu nem tinha assessoria de comunicação no Conselho, consegui nessas reorganizações administrativas ter. Marta está fazendo um ótimo trabalho, manda um abraço para ela, o meu obrigado. Que agora a gente tem no YouTube o canal do Conselho, que é o @CEEMinas, e é o mesmo no Instagram, @CEEMinas, para o pessoal poder curtir, acompanhar, porque aí é um espaço que a gente pode interagir também. Legal. Que o nosso exercício tem sido também esse de tentar desencastelar o Conselho, de participar, de ir, de conversar, de construir junto, mas também de ouvir. Então lá é um espaço também para ouvir e conhecer. E no âmbito do FONSED, que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, a gente está muito comprometido esse ano com 4 frentes de trabalho, que eu coordeno o Comitê de Educação Básica, o próprio ensino médio, porque os desdobramentos da nova lei vão levar a uma atualização das normas do Conselho Nacional e depois dos estados. Então a gente está trocando figurinhas desde o ano passado, para nos prepararmos e um aprender com o outro sobre como fazer isso bem. Educação profissional e técnica é um grupo também em discussão, que é uma das coisas que a gente considera essenciais para destravar o desenvolvimento do Brasil, e é uma tarefa dos conselhos estaduais regular e fiscalizar a oferta, porque é uma educação em nível secundário, né? Estudar no âmbito dos estados. Educação especial, muito legal, por exemplo, como as unidades da federação estão dialogando, cada uma apresenta nesse fórum a sua própria legislação e implementação, e nos gerou em Minas Gerais, por exemplo, a oportunidade de rever a nossa norma, que é de 2013, para buscar atender melhor o público de educação especial nas suas múltiplas necessidades especiais e extraordinárias, com o rigor da lei. E a última é do Plano Nacional de Educação, que também é uma proposta recentemente enviada do Ministério da Educação para o Congresso, para os próximos 10 anos, e que os conselhos estaduais e o nacional têm, por força de lei, a obrigação de fiscalizar e acompanhar. Então, esses 4 são os principais temas que a gente elencou como prioridade, tendo o exercício de dizer não para os outros, que tinha muito mais coisa para a gente falar e discutir, mas falou, gente, não vai dar para fazer tudo, vamos focar nesses 4. Não é pouca coisa. E trabalhar com eles de forma coordenada entre os conselhos estaduais. Então, para quem tiver interesse, pode acompanhar o trabalho do FONSED ou procurar os seus conselhos respectivos estaduais para saber como está andando, porque é bom a gente também ser controlado e provocado pelo público externo, seja da rede de controle público, privado ou dos interessados, para ter o combustível para continuar andando, né? Então, queria falar isso, apresentar isso e agradecer muito a oportunidade, Fábio. Espero que a gente possa conversar de novo, porque Vamos. O tempo voou, nem parece que a gente está aqui até. Merece outro programa. Michel, muito obrigado. Obrigado. Foi uma aula aqui hoje. Pessoal, é isso aí. Até o próximo episódio de Educação em Foco Podcast. Um abraço. Obrigado.